Olá, docentes! Aqui é o Marcelo Betcher e hoje eu vou trazer um conteúdo importantíssimo para você, que é 4 passos para você obter renda passiva. Pois bem, mas antes da gente começar o conteúdo, eu quero pedir 2 coisas para você. A primeira, se inscreve aqui no nosso canal Docente Expert e compartilha esse conteúdo com todos os docentes que você julga que precisa aprender sobre esse conceito. Muito bem, vamos lá. Você deve estar se perguntando, mas o que é renda passiva? Pois bem, a renda passiva é toda vez que você coloca algo, ou o seu próprio dinheiro, ou às vezes até alguém que vai produzir para você. Ou seja, é toda aquela renda que você obtém sem necessariamente estar lá trabalhando. E isso é o que não acontece com você hoje, né? Ou seja, hoje para você obter os seus recursos financeiros, você basicamente precisa estar lá presencialmente trabalhando ou, nesses tempos de pandemia, precisa estar em frente à câmera numa aula síncrona, trabalhando com seus alunos. De um jeito ou de outro, presencialmente ou online, você precisa estar lá para poder fazer jus àquilo que você vai receber. E eu quero te mostrar aqui nesse vídeo que você tem pelo menos 4 possibilidades de obter renda passiva, ou seja, de você deixar alguma coisa trabalhando à sua disposição e literalmente aqui você ganha dinheiro dormindo, dependendo do contexto. Mas enfim, vamos lá. Quais são as principais formas que a gente tem à disposição para a obtenção de renda passiva no contexto atual? Então vejam só, docente, você a vida inteira produziu uma série de textos, às vezes produziu até livros, ou então vídeos, agora mais recentemente, e você basicamente precisa fazer isso toda vez que você vai trabalhar. E aí eu quero mostrar para você que você pode fazer isso apenas uma vez e monetizar por tempo indeterminado com isso. Então olha só, o primeiro exemplo que eu vou te dar de como você obter a renda passiva é o seguinte. Veja, a vida inteira você produziu uma série de textos, artigos, até livros, e você não ganha dinheiro com isso. E aí você deve estar se perguntando, mas como que eu vou fazer isso? E eu vou dizer para você, hoje nós temos uma série de possibilidades na internet de você comercializar isso. Eu não tenho dúvida que você produziu uma série de conteúdos altamente significativos que, por exemplo, poderiam agora estar sendo vendido ou na plataforma da Amazon ou na plataforma da Hotmart, por exemplo. E você ainda não fez isso. E aí veja, é um texto que você produziu ou que eventualmente você vai a produzir a partir desse vídeo e aí você vai disponibilizar ele lá. E aí todas as pessoas que procurarem por aquele assunto, o seu vídeo ou, eventualmente, o seu texto ou até mesmo o seu livro vai aparecer, a pessoa vai comprar e aquilo vai te garantir algum recurso sem você ter que fazer nada. Gostou dessa possibilidade? Isso se chama renda passiva. Então, docente, bora lá pegar todo esse material que você já produziu e fazer ele gerar recursos financeiros para você. Porque eu não tenho dúvida que muita gente quer ouvir a sua mensagem e só você não se deu conta disso. Então, bora lá colocar esse conteúdo nas plataformas. Segundo ponto, e esse é um jeito tradicional, aluguel de imóvel. Então assim, veja, qual é o jeito mais tradicional que a gente tem no Brasil de obtenção de renda passiva? É aquele papo que o nosso avô e o nosso pai tinha, e eles não estavam errados, tá? Para a realidade deles, que era o quê? Ele comprava normalmente um imóvel para ele morar, passado um tempo ele comprava um segundo imóvel maior, e ele passava a alugar aquele que era menorzinho. E aí ao longo da vida ele ia acumulando vários imóveis, e ele passava a obter renda passiva que provavelmente sustenta eles hoje na aposentadoria. Pois bem, só que diferentemente do que acontecia há 70, há 50, há 40 ou há 20 anos atrás, os valores dos imóveis hoje eles são praticamente inacessíveis, porque a oferta deles é menor dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outra grande cidade do Brasil. Então, você muitas vezes não tem 300, 400, 500 mil para comprar um imóvel e colocar ele para gerar renda passiva para você. Se essa possibilidade hoje não é viável para você, a gente te apresenta outras que são. Então, por exemplo, uma terceira que tem ficado muito frequente no contexto atual. Você já pensou em produzir uma aula e ganhar renda passiva com ela? Aí você deve estar se perguntando, mas como assim, Marcelo? Olha só, hoje, se vocês olharem, nós temos uma série de pessoas na internet ensinando as pessoas a fazerem as ações mais variadas possíveis. Hoje tem gente que te ensina a como fazer um melhor churrasco,
Tem pessoas que te ensinam, por exemplo, como você ser um cabeleireiro ou uma cabeleireira melhor. Ele te ensina técnicas para poder fazer a barba melhor. Ele te ensina a fazer comida de maneira em geral. Ou seja, você hoje tem uma oferta de produtos, de adquirir conhecimentos dos mais variados possíveis. E vejam só, e você, que é um professor, que é uma professora, que é alguém que está acostumado, que está na sua natureza a produzir conteúdo, você ainda não está monetizando com isso, né? E assim, e se você tiver alguma dúvida sobre como fazer, procura a gente aqui nos comentários, vai no nosso Instagram, lá da Docente Expert, que a gente vai te dar uma série de dicas de como fazer isso. Mas, basicamente, como que você faz isso? Como que você obtém renda passiva por meio da produção de conteúdo digital? Então, você pega lá um conteúdo que você domina muito, dentro da tua área de trabalho, você vai numa produtora, ou você pode fazer mesmo na sua casa, você produz esse conteúdo e passa a comercializar ele nas mesmas plataformas que eu citei, da Hotmart, por exemplo, que é a mais conhecida. E aí o que ocorre? Você deixa esse curso aberto lá por tempo indeterminado. E aí toda vez que alguém pesquisar sobre aquele tema, ele vai ver a sua oferta de conteúdo. Se você quiser fazer isso de uma maneira mais sistematizada, você pode montar um canal na internet, um canal no YouTube como esse, um canal no Instagram e passar a divulgar os produtos que você tem à disposição. E eu tenho certeza que as pessoas comprarão. E aí qual que é o melhor de tudo isso? Você vai produzir esse conteúdo uma única vez, vai disponibilizar ele por meio dessas plataformas e aí você vai lançando ele da maneira ou na periodicidade que você achar interessante. E eu tenho certeza, muita gente vai comprar o seu conteúdo, né? E para finalizar essa parte, durante muito tempo, eu produzi conteúdos, por exemplo, em cursos de especialização. Eu ganhava um valor fechado, mas eu precisava produzir inúmeras aulas e eu só ganhava quando eu ia dar aquela aula. Hoje, eu consigo produzir conteúdo, deixar à disposição não só de 40, 50 pessoas como foi no passado, mas hoje para milhares, talvez milhões de pessoas que têm a possibilidade de consumir o meu conteúdo, porque a internet hoje é uma terra fértil e que possibilita uma escala, um alcance muito grande. Então, se você tem interesse em obter renda passiva, se você tem interesse em diminuir a tua carga de aulas semanalmente, a tua carga de trabalho global, que é a vida de um professor, essa pode ser uma grande possibilidade. E o quarto passo para você produzir renda passiva ao seu favor. Então vejam só, você tem lá uma vida financeira organizada, você consegue efetivamente disponibilizar uma parte dos seus ganhos para investimentos, e aí você pode, por exemplo, investir em pelo menos aqui 2 tipos de classes de ativo que vão te beneficiar com renda passiva numa periodicidade mensal ou trimestral. Então, assim, quais são essas possibilidades que você tem? A primeira, por exemplo, investir numa modalidade que está cada vez mais conhecida no Brasil, que é a classe de fundos imobiliários, que a gente conhece popularmente como FIs. Então vejam só, os fundos imobiliários são ativos que você compra uma cota e você recebe uma remuneração mensal por aquela cota que você tem. Então, eu vou dar um exemplo. Sabe aquele shopping center que tem aí perto da sua casa, que deve ter umas 300 lojas e que fica lotado praticamente a semana toda e durante os finais de semana? Então, todas essas lojas que estão lá, elas pagam aluguel para a administradora do shopping. E aí, quando você compra um fundo imobiliário desse shopping que está aí perto da sua casa, você, de alguma maneira, se associa a essa administradora. E você passa a ter um percentual de ganho desses aluguéis que os lojistas pagam. Então, normalmente você vai lá e com 80, 90, 100 reais você compra uma cota e você passa a receber alguns centavos, às vezes até R$1 por mês, por esse ativo. E aí, na medida em que você vai acumulando ele, você começa a ter o quê? Um valor maior. Então, se você pegar um ativo como esse e comprar 100 cotas, que vai te custar aí, na média, entre 8 a 10 mil, você consegue, por exemplo, ter um retorno mensal entre 60 a 100 reais. Olha só que interessante. Você não tem um imóvel, você não vai ter o custo de manutenção desse imóvel, você não vai ter que se preocupar se o inquilino está pagando ou não o aluguel, e você vai receber esse valor mensalmente. Então, por exemplo, se você tivesse um imóvel de 300 mil hoje, você conseguiria aí, com muita sorte, receber um aluguel aí na casa de R$1.000 a R$1.200. Se você tivesse, por exemplo, esse mesmo valor em fundos imobiliários, você consegue receber alguma coisa próximo
a R$ 1.800 a R$ 2.000, sem se preocupar com reforma, sem se preocupar se o inquilino vai estar pagando ou não o aluguel, sem se preocupar com depredação do imóvel e o melhor, nem pagamento de IPTU, porque o valor que você recebe, ele é isento de imposto de renda, ele é isento de qualquer taxa, ele cai na sua conta e ele está à sua disposição. Então, essa classe de ativos de fundos imobiliários ela é muito interessante. E aí você deve estar se perguntando, mas é só o shopping perto da minha casa? Não. Você pode se associar a fundos de rede de galpões, você pode se associar a redes de escritórios, por exemplo, ou de fundos que investem em outros fundos. Tem uma infinidade de possibilidades e eu sugiro que você pesquise sobre isso mais a fundo, porque isso pode te ajudar e muito. E se você pensar numa perspectiva de que você vai trabalhar pelo menos uns 30 anos, se durante esse período, ou se durante 20 anos da sua carreira você investir nesse tipo de ativo, quando você chegar lá no final da sua carreira, a sua aposentadoria não vai ser só INSS. Provavelmente você vai ter o INSS e talvez o dobro, o triplo, às vezes o quádruplo do que você ganha com o INSS você vai estar tendo de retorno por meio dessa renda passiva. Uma segunda classe de ativos que é muito importante são as ações pagadoras de dividendos. Sim, nós temos uma série de empresas que quando você se associa a elas, você naturalmente começa a participar dos ganhos financeiros que ela disponibiliza para os acionistas ao longo do ano. Porque sim, quando você compra uma ação de uma empresa, você passa a ser sócia dela. E aí você passa a gozar de todos os direitos que ela tem a te oferecer. E aí você fala assim, poxa Marcelo, mas eu vou ganhar dividendo 1 vez por ano, 3 vezes por ano? Pois bem, só que se você diversificar, tiver vários papéis de ações e fundos imobiliários, de repente você vai, lá no comecinho você vai estar ganhando R$30 por mês, R$40, e aí de repente você se pega numa situação em que você está ganhando, por exemplo, lá R$15 mil por ano. E aí quando você divide isso, de repente você vai perceber que você está ganhando mais de R$1.000 por mês desses dividendos, desses aluguéis de fundos imobiliários que você foi acumulando. Então assim, é uma perspectiva muito interessante. E até para você pensar numa perspectiva futura. Se você investir em ações pagadoras de dividendos e em fundos imobiliários que te pagam aluguéis mensais, de repente lá no futuro você vai se ver recebendo, às vezes, R$1.000, R$2.000, R$3.000, vai depender da sua capacidade de investimento ao longo do tempo. E o que é importante salientar? O cara que tem 1.000 cotas e você que eventualmente vai ter 2 cotas, vocês recebem o mesmo valor. A diferença e a proporção é sobre o quanto você tem de cotas daquele produto. Então assim, é uma perspectiva muito interessante. E para finalizar, eu quero trazer uma informação muito importante. Se ao longo de 15 anos você estabelecer isso como uma prioridade na sua vida, o que vai acabar acontecendo com você? Pode ser que quando você estiver lá nos seus 45, 50 anos, por exemplo, você possa abrir mão de ter que trabalhar em 2, em 3 lugares, porque você vai ter um bom salário possivelmente em um lugar, e aí você consegue subsidiar a sua renda com parte dessa renda passiva que você construiu. Então vejam só, docente, é uma perspectiva muito interessante. As pessoas às vezes elas subestimam o tempo, mas eu vou dizer para vocês que se vocês tiverem disciplina, escolherem bem os seus ativos e tiverem recorrência nesses investimentos, assim, não tem como dar errado. Você vai passar daqui 10 anos, 15 anos, talvez até num tempo menor, às vezes você tem uma renda passiva superior ao que você ganha mensalmente. Então, é uma perspectiva muito interessante. E vejam que aqui eu apresentei elementos e exemplos de renda passiva que você pode começar agora. Você não tem dinheiro para investir? Não tem problema. Pega aquele material bem elaborado, bem estruturado que você faz toda semana para apresentar para os seus alunos, compila ele e disponibiliza na internet. Sabe aquele livro de poesia ou aquele livro que você escreveu e que está lá guardado nas suas coisas há anos? Pega ele e publica, eu tenho certeza que alguém vai querer consumir esse conteúdo, né? Ou então, melhor, agora você está produzindo aulas em vídeo para apresentar para os seus alunos, pega parte desse conteúdo, organiza, sintetiza e disponibiliza. Eu tenho certeza que muitos colegas vão querer se mirar no seu exemplo. E, a hora que você começar a tiver uma recorrência nesses ganhos financeiros e tiver organização financeira, entra na bolsa e começa a comprar esses ativos que eu citei para você, que eu tenho certeza que você vai se beneficiar e vai conseguir ter qualidade na sua vida. E o mais importante, você vai começar a ganhar parte do seu tempo que hoje você vende ele para poder ter salário. Então, pensa nisso, que eu acho que isso pode te ajudar e muito no futuro.
Então olha só, docente, se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele faz sentido, comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, e se você quiser mais informações, vai lá no nosso canal do Instagram, Docente Expert, e que você vai ter mais informações diariamente de como fazer isso. Muito obrigado e até a próxima.